É um pouco disso, a gente deixa à vontade os representantes das empresas para falar, e depois os estudantes podem fazer perguntas, tudo tranquilamente. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Marcinho, trabalho na Faculdade Juliana, estou acompanhado do Marcelo, que faz a edição do Ricardo, e nós não sabíamos realmente o conteúdo, até para a gente estar discutindo com vocês de uma forma assim mais documental. Então eu gostaria de levantar com vocês quais são as dúvidas, quais são os problemas, o que vocês estão tendo de objeção em relação ao VTCard, à operação, para a partir daí nós começarmos a conversar sobre um assunto direcionado à busca de soluções. Então, eu creio que um questionamento direto dos problemas nós deveríamos antecipar a nossa reunião e, de repente, seria o nosso objetivo. Então, abriria para vocês, abrir o leque de questionamento, a partir daí nós iniciaríamos um processo de discussão em busca de uma solução que vocês estejam almejando. É o seguinte, eu sou... Boa tarde a todos. Eu sou estudante de Ciências Sociais, fui para Marabá, mas logo cheguei na primeira semana, logo esse ano é passagem, né, que tem o VTCard. E eu estou aqui há 6 meses aqui, e só ontem que eu recebi meu VTCard, né? Sem contar que eu tenho bolso lá na Velha Marabá, todo dia eu tenho que me deslocar daqui da Copa onde eu moro, para a Velha Marabá. E várias vezes eu fui lá no VTCard e sempre falava, vai chegar no final do mês, vai chegar tal dia, mas nunca falaram o dia certo. Aí falaram, vai chegar agora em agosto. Fui no começo de agosto, falaram, vai chegar dia 10 de agosto. Fui dia 10 de agosto, tá. O interessante é que a minha passagem ela não vem de 2 a 3 anos para cá. Ela é um direito garantido para os estudantes desde a ditadura militar. Os estudantes correram atrás e ganharam, né? E infelizmente aqui em Marabá, assim, eu vejo que vocês estão afligindo esse estatuto que nós estudantes ganhamos, né? Porque faz vários meses que eu pedi, solicitei, não só eu, mas acredito que várias pessoas, vários estudantes universitários das escolas públicas pediram e não ganharam e chegou atrasado. Eu digo que tinha dado meu bolso, 1,55 para ir voltar da Velha Marabá, para colocar minha bolsa lá. E agora, antes de ontem que veio chegar o VTCard e agora que eu estou pagando minha passagem, né? Aí eu queria saber de vocês com relação a providenciamento, a agir, a utilizar o VTCard, como é que fica, se é assim mesmo, se vai ter melhorias daqui para frente, eu não sei, né? Já é de vocês mesmo. Bem, boa tarde a todos. Meu nome é Marcelo Junqueira. Eu assumi o VTCard na segunda quinzena de julho. Você sabe seu nome? Danilo. Eu tive um colega seu esses dias comigo, na parte de Ciências Sociais, chama Hércules. Nós mostramos a ele o que está sendo feito. Primeiro eu queria saber qual era a sua pergunta, porque você divagou bastante, mas não fez uma pergunta, somente no final. Eu vou responder para você por que foi somente entregue esses dias. Na verdade, já tem mais de 10 dias que eu entreguei para o UFPA. Eu não vou entregar cartão a nenhum de vocês, a nenhum estudante, somente às escolas. Vou contar para vocês uma história. Aqui quem sabe qual é a população de Marabá? Quanto? 200 mil? 300? Não chega a 200, são 190 mil habitantes. Nós temos outra empresa no município de Anápolis, Goiás, uma cidade que tem 380 mil habitantes, 3 vezes o número de faculdades que tem em Marabá, e nós temos cadastrados 9 mil estudantes.
Marabá hoje tem cadastrado 33 mil estudantes. É a cidade mais letrada do Brasil. Por que demorou tanto? Quando eu assumi o VTCard, eu botei a mão na ferida. As diretorias das escolas e das faculdades estão recebendo a visita de um agente fiscal do VTCard. Esse agente está fazendo um pente fino, quem é estudante, quem não é estudante. A partir disso, ele retorna para o VTCard, providenciamos todos os cartões, estamos entregando a pessoa responsável na escola para entregar aos alunos. Essa pessoa assina um documento legal e que se responsabiliza juridicamente pela entrega aos alunos. Antigamente, formava-se fila, todo mundo brigando, um estresse muito grande, totalmente errado. Eu estou tentando corrigir essa situação. Eu acho que cada um de vocês, como estudante, e como eu fui estudante na ditadura militar, tem o seu direito. E tem que ser preservado e tem que ser respeitado. É o que eu estou fazendo. Agora, aquele que não é estudante e hoje de manhã esteve comigo porque eu bloqueei o cartão dele. E ele foi lá brigar comigo porque foi bloqueado. E eu disse que ele vai responder na delegacia, para o delegado, não para mim. Porque ele tem 2 nomes diferentes, 2 endereços diferentes. Ou um outro professor que ofereceu dinheiro ao meu agente para manter o cartão dele. Então a minha intenção é o seguinte: vocês estão pagando por esses. Não quero mais isso. Eu estou corrigindo. Você, estudante, você recebeu o seu cartão. Todos aqui devem ter recebido. Todos vão receber, mas somente quem é estudante. Quem não é, não vai receber. Marabá não é a cidade mais letrada do Brasil, gente. É por isso. A UFPA recebeu, a Metropolitana recebeu e tantas outras também já estão recebendo. Mas não vou entregar nenhum cartão no VTCard. Não precisa. Não tem necessidade de estresse, não tem necessidade de fila. Até o final de setembro, todos os estudantes, quando eu digo estudante, é quem estuda. Não é quem foi matriculado e largou a escola. É quem está cursando. Vai ter o seu cartão até o final de setembro. Muitos já os têm. Mas no caso ano que vem vai prolongar também essa demora ou já vai ser? Fala no microfone, eu não ouvi, desculpa. Mas ano que vem vocês vão já utilizar de uma forma melhor para entregar ou vai continuar esse mesmo processo de demora de 5 a 6 meses? Ano que vem, você diz? É. Não. O ano que vem não existe para nós, existe o mês que vem. Porque o agente fiscal mês que vem está de volta aqui na UFPA, confirmando se você continua cursando. Você continua cursando, o seu cartão está valendo. Você não estiver cursando, eu bloqueio ele. Mas não existe o ano que vem, existe o mês que vem ou talvez a semana que vem. Mas no caso, os estudantes da UFPA só entram no começo do ano, então no meio do ano, né? Tem gente que tranca a matrícula. Quando trancam, vão embora, porque a maioria, se você não sabe, não daqui sei se são de outras cidades, né? Eles são sem problema. de Marabá, igual eu, né? Se ele continua cursando, eu já estou pensando nos meus companheiros do ano que vem. Vocês vão para a mesma porque é o seguinte, meus pais, eles me bancam aqui, né? E eu não tenho assim se eu quero a minha entrada, eu estou indo lá cobrar o meu direito, não esperando pelo UFPA, e nem por vocês, porque eu tenho direito e também não tenho condições de ficar pagando 5 meses, né? Não, eu estou só reafirmando a minha posição. Só complementar um pouquinho essa informação aqui, para a gente deixar vocês mais esclarecidos. Eu estou em Marabá desde 1982. Desde 1983 foi quando foi implantado o Vale do Esporte em Marabá. Então, ao contrário do que o Magalhães falou, a gente tem que respeitar esse direito dos estudantes. Então, é o seguinte, desde essa época, é respeitado. O grande problema é que
o estudante de Marabá também, ele ainda não se conscientizou, ele ainda não tem conhecimento de qual é o reflexo do estudante dentro de um processo tarifário nas empresas. Então, o que acontece? Naquele momento, nós cadastramos escolas e era um ticket. O estudante tinha que comprar o ticket. E há uma discussão, até em função da lei orgânica, que a lei orgânica não limita o número de escolas da estudância. Isso hoje tem um reflexo dentro do processo tarifário. Quer dizer, precisa que haja uma evolução. A informatização, ela veio justamente para quebrar esses vícios que tinham. É evidente que todo o processo que você vai implantar, ele traz os seus problemas. Você compra um computador hoje, e até que você alinhe ele para ele estar te atendendo, você passa por etapas. De repente você foi uma pessoa que foi, digamos assim, penalizada por um processo de melhoria que está chegando. É como hoje nós estamos para recebendo uma melhoria, uma aplicação da noite. Nós estamos passando de volta do tributo até que essa fique pronta. Então, o que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte: não há interesse das empresas em estar bloqueando, em fazer, dificultando a meia passagem. Porém, o processo tem que ser, digamos assim, bem transparente, porque o benefício que vocês estão recebendo hoje, estou dizendo vocês, os estudantes, eles são pagos pelo trabalhador, aquele comum, pelo empresário que paga a passagem cheia, a passagem completa. Então, só para deixar vocês tranquilos, que não há interesse nenhum das empresas em estar postergando a entrega de cartão para vocês. E nos casos que ocorrerem, é evidente que vocês também terão que entender que é um processo evolutivo e que ele tem problemas técnicos pelo meio também. Ok? Bom, quebrar o protocolo, né? A gente já iniciou chamando o pessoal das empresas, mas eu esqueci um pequeno detalhe. Seu ofício ao Ministério Público Estadual. Esse ofício é para a Câmara de Vereadores. Esse ofício é para o prefeito, foi para o prefeito. E esse ofício foi para o Sindicato das Empresas de Transporte. Felizmente, assim, não foi entregue tão em cima da hora. Foi entregue dia 21 de agosto, que dia hoje 4. Ou seja, tem aí cerca de 10 dias úteis. Se for contar dias não úteis, dá aí 2 semanas. Ou seja, a responsabilidade desses órgãos, da Prefeitura, a Câmara de Vereadores e o próprio Ministério Público Estadual, a gente questiona, né, a responsabilidade deles, uma vez que a gente realizou o convite e eles nem ao menos mandaram e-mail, telefonaram, uma vez que no próprio ofício tem telefone e e-mail para contatos. É um pouco disso. Eu, como usuário de transporte coletivo urbano, como estudante de Direito aqui da UFPA, eu me sinto lesado toda vez que eu entro num ônibus do transporte coletivo urbano. Por quê? Além da questão do VT Card, eu faço um questionamento à própria qualidade do transporte público. E acho que qualquer estudante aqui deve ficar à vontade para fazer isso. Inclusive para perguntar por que, apesar de que eu não estude no Campus 2, por que tem pouco ônibus circulando pelo Campus 2? Eu acho que os estudantes devem ficar à vontade para falar sobre isso, principalmente aqueles que estudam lá, que utilizam o transporte. Eu acho que esse é o momento que as empresas podem responder dentro do que é a responsabilidade dela, porque a gente sabe que existe a empresa e que transporte coletivo urbano é um serviço público, ou seja, o que é um serviço público? É tudo aquilo que a prefeitura
tem a obrigação de fazer ou de conceder para que alguém faça. No caso, deve conceder às empresas. Há muito tempo que não há esse tipo de processo legal. Eu gostaria até de perguntar se a concessão da empresa está legalizada, porque eu sou funcionário do DMTU e pelo que me dizem lá, não é o meu setor, eu trabalho no setor de trânsito e não de transporte. Dizem que inclusive a concessão já está fora do prazo de validade. Eu gostaria de saber se isso é só fala ou se tem alguma verdade. E sobre e nisso a gente questiona a própria questão da Prefeitura Municipal de Marabá, porque tem aqui a propaganda de uma festa, mas tem aqui na lei orgânica que a fiscalização do transporte público municipal, a lei orgânica inclusive atualizada agora de junho de 2009, que eu peguei lá na Câmara de Vereadores, que é a lei que regulamenta todas as questões de competência do município, e o transporte coletivo público é competência do município. Deveria fiscalizar e não fazem isso. Acho que as empresas têm sua parcela de culpa, mas a Prefeitura Municipal, não só essa gestão anterior, a gestão atual, mas a gestão anterior também tem grande responsabilidade por qualquer coisa sobre transporte coletivo nessa cidade. A Câmara de Vereadores deveria fiscalizar a Prefeitura também. Eu diria que não faz o seu papel. Somos o Ministério Público. E se esse falhar, podem começar a rezar, porque não tem solução o assunto. Mas, sinceramente, eu gostaria de ouvir a opinião das empresas e propor também aqui uma metodologia para melhor ficar organizado. Que o estudante que falar na primeira rodada só fala depois quando todos os outros falarem, ou quem não quiser falar, ele fala de novo, só para não ficar tumultuado. Aí, como eu proponho um bloco de cinco perguntas ou questionamentos para que haja as respostas. Bom, os questionamentos que a mesa está fazendo, eles, de certa forma, têm a procedência. Porém, é preciso que ele entenda um pouco o mecanismo do transporte. Ele falou de que o serviço de transporte coletivo ele é público. E realmente ele é atribuição da Prefeitura Municipal. Porém, por delegação, ela transfere isso para as empresas. Ao transferir para as empresas, ela é evidente que ela detém o controle, é ela que dita as normas. Ou seja, hoje a Prefeitura de Marabá, qualquer órgão, qualquer cidade, qualquer capital, é o poder público, o poder concedente, que determina o que é que vai ser feito, o que as empresas terão que cumprir. Ou seja, o número de ônibus que estão na rua, eles são dimensionados pelo poder público. Por que isso? É porque a tarifa ela é função do número de pessoas pagantes, do número de estudantes pagantes, do número de idosos, enfim. O questionamento que ele faz, dentro dessa ótica, ele precisa que vocês vejam qual a necessidade de vocês e vocês também reportem ao órgão concedente, no caso a Prefeitura, no caso do DMTU que coordena, e diga a ele quais são as necessidades de vocês. É evidente que, como eu disse na resposta anterior, Marabá está passando por mudanças. Esses números de cursos que existem hoje, há 10 anos atrás não existiam. Então as necessidades hoje já são diferentes.
De repente o poder público não está acompanhando essa evolução. E as empresas também, por consequência, como ela está sendo comandada pelo poder público, ela está cumprindo aquilo. Então, eu entendo que vocês deveriam ver quais são as necessidades de vocês e fazerem o que foi feito agora. Convidou a Câmara, convidou a Prefeitura para, numa discussão, ir além, ir mais além. Eu posso adiantar para vocês o seguinte: nós tivemos uma reunião com o prefeito e há um interesse dele de transformar Marabá num modelo do estado do Pará em termos de transporte coletivo. Para isso, eles contrataram, estou falando não em nome da prefeitura, foi realmente a conversa que nós tivemos na reunião. Se tiver alguma distorção, foi a informação que nós recebemos. É de que eles estariam fazendo um estudo de viabilidade para se chegar a um serviço padrão no estado do Pará. Então há essa preocupação por parte dele, de estar mudando a cara da cidade em termos de transporte. Só que para isso ele tem que ter algumas ações, como essa duplicação que está saindo, melhoria de asfalto por outras ruas, de vias, enfim, tudo isso aí eles estão estudando no plano diretor para a cidade de Marabá. Agora, para que esse plano venha a atender vocês, é importante que vocês manifestem. Existe a Secretaria de Planejamento da Prefeitura e ela está acessível a essas informações. Por parte das empresas ela tem problemas inerentes à nossa atividade. Para vocês terem uma ideia, a concessão nossa está sendo questionada se ela existe ou se não existe. Nós temos as nossas autorizações, as nossas concessões desde 1982. Se não valer nada, é o que ele falou, se não valer nada, nós não temos nada. Mas pressupõe-se que documento ele tem a sua validade. Daí, nós estamos no sistema amparado por essa documentação. Comenta-se de que a Prefeitura fará novas licitações. Agora, as licitações que a Prefeitura está querendo fazer, a nível das condições atuais, dificilmente eles vão encontrar empresas que queiram participar aqui em Marabá de uma licitação para o transporte coletivo. Aqui nós temos mototáxi clandestino, táxi lotação, enfim. E as empresas, simplesmente, elas estão relegadas a um plano em que ela tem que se manter com as condições dela. E na realidade não é essa. Uma empresa de transporte, ela é mantida pela população, ela passa a compor os bens da população. Cada ação de vandalismo que tem no ônibus representa um valor da empresa, da população. Enfim, eu acho que nessa discussão, com o encaminhamento que vocês estão dando, deve ser provocada uma nova reunião para que esse pessoal, Prefeitura, Câmara Municipal, Ministério Público, participe, até como forma de buscar subsídio também para, de repente, numa possível licitação, verificar quais são os direitos das empresas que estão ali em relação ao processo. Assim, eu gostaria, se vocês terão que questionar, tá? Ir ao DMTU, solicitar essa linha, definir horários, porque as empresas estão abertas a atender aquilo que é, digamos assim, autorizado. Tem alguma dúvida? E como vocês fazem para ter uma demanda assim, só essa mudança para cada um em relação a isso? E qual seria a hora melhor? Ele quer treinar e esperando quando 3 ou 4 anos da mesma rota. Então acho que seria uma distribuição irregular tanto para vocês como para nós, segurança que estaria esperando o transporte. Seu nome? Fábio. Fábio.
Fábio, é o seguinte, bastante pertinente sua pergunta. Nós estamos discutindo isso com o DMTU, porque na verdade as empresas não podem criar linha. Como foi discutido do Campus 2, as empresas não podem colocar coletivos lá, se o DMTU não mandar. Ele que cria a linha, ele determina quantos carros fazem essa linha e nós atendemos. Então, eu acho que é muito pertinente, nós estamos discutindo isso com o DMTU, nós estamos, determinadas linhas nós queremos que acabe, inclusive, para aumentar a quilometragem ou diminuir a quilometragem para atender melhor a população. E esse caso que você falou de encontrar 3, 4 carros, um seguido do outro, é o que nós estamos acusando para eles. Porque esse é um sistema que já tem 10, 12 anos e a cidade mudou. Então nós estamos discutindo exatamente isso com o DMTU. Nós precisamos modernizar e mudar essas linhas. Complementando essa parte toda de que está atrasado, de que está ruim, realmente é verdade. Existe hoje um plano das duas empresas de investimento de carros novos, cerca de 19 carros novos cada empresa. Isso nós estamos falando em investimentos da ordem de quase 100 milhões de reais para atender Marabá. Mas tudo que envolve transporte coletivo é muito grande, porque lida com a população. Então é no mínimo 100 mil pessoas. E nada consegue mudar de uma hora para outra, um negócio tão grande. Tudo é lento, tudo é demorado. Demorou para chegar ao caos que é hoje. Vai demorar para sair dele. Mas nós estamos hoje trabalhando para tirar do caos. Menos de 6 meses nós não resolvemos esse problema, mas quem sabe com 7 está resolvido. Então existe hoje um plano de investimento da ordem de 100 milhões de reais só em ônibus novos. Tá certo? Com relação às linhas, o do Campus 2, por exemplo, inclusive já foi discutido no DMTU. Mas nós não podemos simplesmente colocar carro, senão nós também nos tornaríamos clandestinos. Entende? Nós precisamos da autorização do DMTU para isso. Complementando o que o Marcelo passou para vocês, é o seguinte: Marabá é uma cidade atípica. Tá? Quando você vê 3 ônibus no meio do itinerário, você pensa, poxa, aqui está tudo errado. Mas a configuração da cidade que induz a esse erro. Tem carro que sai da Liberdade para a Folha 12, tem que sai da Novo Horizonte para a Folha 12, tem outro que sai lá da Vila São Francisco para a Folha 12. Então o que acontece? Dado a cidade, a configuração da cidade, não ter vias que possibilite você fazer, digamos assim, roteiros diferentes, as empresas e o próprio DMTU induzindo a colocar o carro em cima de uma via. Então, se você ficar aqui na Transamazônica, entre ali o quilômetro 2 e o entroncamento da Velha Marabá, ali, a rotatória, você vai ver que todos os ônibus passam ali. Não tem outro lugar para ele passar. Na realidade, esse é um problema que a gente tem discutido ao longo do tempo e que na administração anterior foi dado uma atenção. Tanto é que saiu aquela transmangueira, né? Asfaltamento das interligações das folhas, enfim. Eu acho que com essas obras que estão saindo aí, é evidente que essa distribuição dos ônibus também terá que ser revista. Com certeza vai ter que ser revista. Então essa é a dificuldade das empresas. Se você ficar ali na ponte do Tocantins, vem carro do São Félix 1, São Félix 2, Morada Nova e São Félix Pioneiro. Está todos os 4 um atrás do outro. Só que atendendo a população localizada. E esse é um problema para as empresas hoje, que é o que nós chamamos, o carro não tem, digamos assim, ele não tem o sobe e desce. Para definir, para concluir para você, há um estudo da definição de rodízios, é a chamada pesquisa de sobe e desce, que nesse plano diretor eles estão fazendo. É para verificar qual a linha que tem maior demanda. Nessa linha deve ser feito digamos assim, uma frequência de horários mais próximos um do outro, e as outras que a demanda é menor, é evidente que vai ter menos ônibus. Com um detalhe, eu
pelo que eu conheço, Marabá, desde 1982 para cá, e eu não vejo como solucionar o problema de transporte coletivo de Marabá se não definir pontos de interligação, terminais de integração. Eu não vejo. Isso aí já foi estudado, já chegou-se a cifras muito altas, que depende da ação do governo federal. Então, está por aí a coisa. Tá? Eu sou de matemática aqui do Banco. Então, como já foi dito anteriormente pelo colega Hélio, o transporte coletivo é um direito nosso. E esse direito deve ser concedido no município. Então, pelo que eu entendo de direito, que segundo a Constituição nos garante, deve ter pelo menos um mínimo de qualidade, conforto e segurança. Mas o que eu posso perceber no nosso maravilhoso transporte coletivo é que você vê ali, como na Cidade Nova, né? Tem ônibus que tem cadeiras de um lado, tem o vasinho nas duas, e do outro só tem uma. E se contar que também com o excesso de pessoas, a lotação máxima, se eu não me engano, são 48 pessoas. Aí você fica ali na parada esperando, aí de repente o ônibus lota, aquele monte de gente sentado, em pé, em cima dos outros. Aí eu pergunto, isso é conforto? Isso é segurança? Isso é qualidade? Eu também gostaria de levar um ponto que é com relação à linha ali do São Félix, né? Porque essa dificuldade de acesso ali, que geralmente as pessoas, elas passam 1 hora, 2 horas para pegar um transporte coletivo. E eu conheço muita gente que tem essa dificuldade, porque o último ônibus que passa para São Félix é 10h30. E eu trabalho com pessoas que trabalham até 10h30. Então, se passar de 10h30, o indivíduo não pode mais pegar um ônibus. A evolução, ela traz anseios, né? A população de Marabá, há 20 anos atrás, com esse padrão de serviço que estava aí, ela estava super satisfeita. Havia naquele momento uma necessidade que a cidade não tinha, né, meios de transporte. Por não ter o meio de transporte, o que chegou ali, a cidade absorveu. De lá para cá, eu testemunhei e fui gerente daqui em Marabá, do segmento de transporte, mais de 20 anos. Nós chegamos a colocar aqui 18 ônibus novos. No governo do Haroldo Bezerra, nós fizemos uma programação e a cada 2 meses entrava 2 ônibus novos. O grande problema é que essa frota, o poder público, ele deixou um pouco de lado o acompanhamento das empresas. Tanto é que fala-se hoje que a nossa tarifa é a tarifa mais cara do Brasil, né? Esse é um comentário que todo mundo tem. Mas se vocês forem verificar, as empresas passaram 2 anos com um problema de tarifa, nunca não foi registrado tarifa. Esse problema de Marabá, que está aí, que precisa ser trabalhado, a prefeitura, o poder concedente, ele tem que assumir o papel dele e definir o que as empresas terão que fazer. Agora, o que acontece é o seguinte, as empresas ficam à margem do processo, né? As empresas ficam à margem do processo e no final ela recebe só as críticas, como ele levantou. São Félix tem amigos dele, 1 ou 2, não sei, que tem uma hora que para 10h30, 11 horas. E ele precisa do transporte coletivo. O que a prefeitura hoje está fazendo? Ela está vendo o custo disso. Será que compensa ela autorizar uma viagem para trazer 5 passageiros, 23 horas de lá para cá? Esse é o grande problema. A discussão passa pelo sistema global, tá? Nós precisamos ver o problema do sistema global. Você precisa, ao analisar o sistema, envolver o estudante, o trabalhador,
quem trabalha à noite, quem trabalha de dia. E quais são as medidas que se pode esperar dessas empresas de transporte que estão também a respeito de, como o colega falou, de próprio conforto e segurança e a garantia desse transporte? Eu entendo que se nós tivermos em 5 passageiros, 3 passageiros numa linha, como foi dito aqui, eu acho que essas empresas elas têm que garantir transporte deles, afinal de contas, ela presta os serviços para a população independente de quantidade. E que as empresas são parte do processo. E concordo com você, se você entender que há uma omissão do poder público, tá? Porque ele é concedente, ele é o tutor. Então, se você está sob a guarda, digamos assim, do seu pai, o que você faz reflete o que o seu pai permite, né? Então, o que acontece? A prefeitura, ela, no governo anterior, ela abandonou as empresas e deixou as empresas a Deus dará. Tá? Se ela não cobrou das empresas, também não fez nada que pudesse ajudar as empresas. Então, esse processo aí, eu não sei se você estava aqui, mas eu já antecipei alguma coisa. Eu tive uma reunião, nós tivemos uma reunião com o prefeito, e ele quer transformar Marabá no modelo de transporte, diferente do que aconteceu em Parauapebas. Parauapebas nós operávamos lá. E a opção da prefeita, naquela ocasião, ela fez a opção pela dela. Fica muito unilateral se nós partirmos para votar aqui com você e falar. Sou Luiz, sou do curso de Geologia e sou do movimento estudantil da Universidade Organizador. Bom, nós andamos discutindo aqui sobre o transporte e outras palestras também. E chegamos a discutir a relação à crise e a tudo mais. Mas só que veio dados atuais dizendo que Marabá é um dos municípios que mais cresce no Brasil. Chega a 18% ao ano. O companheiro disse que o prefeito precisa fazer, tem que ver se tem condições de pagar para 5 pessoas. Mas a gente discute aqui a qualidade, discute aqui que essas 5 pessoas também são cidadãos e precisam do transporte. E Marabá cresce e tem dinheiro sim para colocar ônibus para essas 5 pessoas, que eu tenho certeza que não são só 5 pessoas. E a minha pergunta é: o que de imediato? A gente sabe que para fazer investimento, a gente tem que fazer investimento pensando no futuro. Mas só que a gente aqui, estudante, pessoal do Campus 2, que sofre com isso cotidianamente, a gente quer saber o que pode fazer já, o mais rápido possível, nessa situação do transporte. Os professores não estão dando todas as cargas, toda a aula dele, tem que liberar mais cedo, senão o aluno não pode pegar o ônibus para ir para casa. E várias outras coisas. Mas eu falando com um amigo meu hoje, ele falou: olha, põe essa proposta lá para eles, que seria: por que o 10 e 11 não passa pelo Campus 2? Seria uma proposta. Seria mais um ônibus para atender a estudantada, né? Bom, a pergunta é essa: o que de imediato a gente pode ter para suprir essas necessidades? Bom, essa situação é o seguinte: eu encaminho até a última aula para fazer o horário. Quer dizer, isso pode ser feito hoje, numa emergência, até que se resolva essa situação de linhas. Agora, o encaminhamento é esse: vocês devem direcionar ao diretor a necessidade de vocês, para que ele, em conjunto com as empresas, faça um estudo de remanejamento de horário, inclua um horário, inclua um ônibus para ir lá, defina. Isso aí, eu acho que vocês terão que fazer, porque nós não podemos hoje pegar um ônibus da Folha 12, vai passar lá pelo Campus 2. Não podemos fazer isso. Tem que passar por lá. Se vocês quiserem provocar as empresas, podem também fazer oficial, né? Façam uma correspondência para a empresa e nós vamos lá no DMTU e vamos provocar. Olha, o pessoal está pedindo isso aqui, eu faço ou eu não faço? Não, pode fazer. Aí nós vamos programar.
Para tirar a dúvida do problema dos 5 passageiros aí, para não ficar uma dúvida, o que eu quis dizer é o seguinte, o sistema de transporte coletivo, ele atende, sim, ele atende muito. O grande problema é que as empresas, o poder público, ele tem que ver qual o horário que ele vai atender, porque isso tem um reflexo na tarifa. É evidente que, se puder ter ônibus aqui, a briga aqui em Marabá era ter ônibus 24 horas. Se colocar um ônibus 24 horas aqui, a tarifa era para R$ 5. Esse que é o problema. Então, esse estudo aí, de necessidade e custo, é que tem que ser discutido. No envolvimento de vocês, no passado, aí, os estudantes iam para a discussão de tarifa. Quer dizer, nós tínhamos aqui um evento mais ou menos estudante, ele era o famoso CRI, né? Ele estava em todas. Né? Não era discutir tarifa, ele estava, era horário, ele estava, ele era um elemento que ele estava dentro. Então é preciso que alguém do DCE, né, passe a acompanhar para ele ter subsídios, para estar passando para vocês. Eu acho que essa discussão passa por aí. E para nós, um passageiro é tão importante quanto 100. Essa é um pouco da universidade, que é a estrutura da universidade nessa região, principalmente Marabá, dessa região. Agora, que na cabeça, é um pouco difícil de aprofundar a discussão complexa do transporte exigido, que é naturalmente da parte do emprego, da parte dos mercados, da parte das empresas que estão. E o Ministério Público é o Conselho de Transporte que existe aqui. A gente pode, inclusive, sair daqui com uma posição, porque na medida que se ausenta determinados setores, o que eles vão colocar pode não ser a visão de outros setores que não vieram do debate, aí vai ficar meio que um jogando a responsabilidade para o outro, ou afirmando que um tem mais competência do que o outro para poder resolver o problema do transporte. Mas, por exemplo, eles citaram algumas estatísticas de por exemplo, quilometragem. Não é verdade. Se tu comparar um avião que não sai de um aeroporto porque só tem uma passagem vendida, é diferente de um ônibus. Porque tu pode sair do final da linha com um usuário e ele descer a 500 metros e a 200, 300 em seguida vai subir o usuário de compensa, porque a quilometragem ela não está baseada onde tu desce, ela está baseada na quilometragem que tu volta. Com 75, ela está baseada na máquina que sai do seu ponto, faz o retorno, por exemplo, da velha carga e volta do seu ponto. Mas se o cidadão desce 500 metros, ele é obrigado a pagar 1,75. Então, essa ideia de que uma sai com um ou dois usuários é um custo que isso não procede. Questão de combustível. O mesmo combustível que a Petrobras, determinadas empresas fornecem nacional, é o mesmo preço do combustível que deveria ser botado no Marabá, para que as empresas aleguem também o custo do combustível. Peças, manutenções com uma determinada. Isso eu estou falando com vocês aqui, falei na Câmara, falei com o grande problema que nós vamos discutir as pessoas que chegam sem ela estar dentro do jogo, sem ela estar dentro do processo. Aí a gente chega e ele joga em cima da pauta cachorro gente. Agora, a hora que ele começa no passo a passo, aí ele fala, não, peraí, nós temos que pensar de uma forma diferente. Temos que buscar alternativas diferentes, temos que buscar. Agora, não pode ser do jeito que estão querendo. Por exemplo, Marabá. A Leolá quer colocar ônibus. Ótimo. Por que não? O Zucatelli colocou. Ele chegou aqui, amanheceu aqui, ele colocou 12 ônibus aí, 90 dias depois ele fechou a empresa dele. Não, aqui não dá para mim não. Desse jeito aí não dá. Tá? Então, o grande problema é o seguinte, vocês se informarem, né, da situação, para a gente abrir discussões dentro de um conhecimento que vai levar a melhorias. Porque ele falou para a loja, nós temos que trazer para cá quem pode solucionar. As empresas estão aqui. Nós não estamos recebendo o bombardeio. Que parte dele, se o prefeito estivesse aqui, eu já ia dando seta para ele, para cá. Né? Então, o grande problema é o seguinte, nas discussões, qualquer problema que você vai buscar a solução, passa por isso. Né? Às vezes a gente fala demais, a gente fica nervoso e tal, mas é por aí. Com certeza, se nós montarmos, se vocês montarem uma pauta de discussão progressiva,
certeza vocês vão contribuir bastante com o Marabá e com a população. Ninguém consegue derrubar. Se contar a manutenção, então o custo do óleo combustível aumenta. Agora, nós estamos aqui para ouvir, para levar, porque na verdade as empresas têm conversado muito com o prefeito e o prefeito quer novos tempos, as empresas também querem, ninguém consegue bancar durante muito tempo. Você mesmo falou, foi dito aqui por alguém, que as empresas devem estar quebradas. Quem falou tem razão. Tudo que foi ganho aqui já foi consumido nesse período aqui que não tem lucro. Então o que acontece? As empresas existem, departamentos em outros locais que estão bancando o Marabá. A Transbrasiliana, a Aviação, tem empresas em outros municípios que hoje bancam as empresas de Marabá. Porque todos os meses existe prejuízo. E o balanço, vocês vão ver em breve no jornal o balanço do Detencartes, que é o sindicato que administra as suas empresas. É negativo, é vermelho. Agora, isso não significa que tem que ser sempre assim. Nós viemos aqui hoje exatamente para descobrir um meio de mudar esse quadro. Vocês são dos caminhos, uma das estradas que nós temos que trilhar. Então, estamos aqui para ouvir isso. Então, vamos deixar para lá, já é um avanço. Só de ouvir vocês, nós já avançamos muito. Obrigado. Quem vai falar para o Danilo, e foi passado que a partir de agora, cada pessoa que for fazer sua pergunta vai ter 3 minutos, no máximo 3 minutos para formular, ok? Então, a partir de agora, Danilo, 3 minutos para formular sua pergunta. Estou falando que a culpa é não usa a palavra culpa, ela tem domínio. Isso. Veja bem, não é já não deve nada. É porque com certeza ainda não foi provocada nem por nós e nem por vocês. Ok. Ricardo, vocês não têm interesse em colocar não, vocês devem ter. Agora é o seguinte, vocês têm ônibus suficiente nas linhas Campos 2? Tem. Vocês não estão falando que estão quebrados. Então por que os ônibus rodam ainda hoje com vidro quebrado, já que o vidro deve ser barato? Deve custar o preço de vocês. Um vidro no ônibus só. E outra, já que vocês estão sendo quebrados, se vocês também querem confrontar a prefeitura, por que vocês não entram em parceria com nós estudantes, que são os grandes interessados, e pressionarmos a prefeitura para que nós transformemos um plano melhor? Mas é justamente aí a razão da nossa presença. Nós não queremos, digamos assim, tumultuar o sistema, nós queremos, digamos assim, aliados para o processo. Se você fala para mim, olha, lá no Campus 2, é o que eu sugeri aqui. No Campus 2 nós precisamos de um ônibus 10 horas. Se você não quiser fazer direto ao DMTU, faça para as empresas vão atrás. Dizendo, vamos chegar, olha, nós estamos com essa reivindicação aqui, nós queremos atender. Ah, tudo bem, pode atender. É a situação diferente. Agora, o grande problema é que ainda não houve a provocação por parte de vocês. Vocês estão com o governo lá e com certeza vocês ainda não, pelo menos lá na empresa, não tem registro de que vocês tivessem pedido o ônibus para o Campo 2. E se for o DMTU, também não deve ter. Mas a gente precisa provocar, será que com questão de consciência de vocês, até interesse de vocês mesmos pelo DMTU e colocarem mais dinheiro para lá? Sim, veja bem, essa demanda é uma demanda que ela surgiu agora. Nós estamos no mercado. Você tem certa razão. Nós já poderíamos estar pensando, lá no Campo 2, qual o horário que está saindo mais gente e tudo mais. Nós poderíamos estar fazendo isso. Mas também, nós poderíamos estar fazendo isso também. Vocês também têm esse interesse. Bom, vocês devem provocar também, olha, nós temos um problema, nós registramos aqui. Vamos tratar isso com ele lá. Mas com a solicitação de vocês, quer dizer, nós já vamos ter mais elementos para chegarmos lá e falar assim, olha, o pessoal do BCE está precisando de um ônibus lá às 22 horas, todo dia.
né? Com certeza vai sair autorização. Mesmo com toda essa precariedade que dá do sistema, com certeza eles vão fazer um atendimento localizado. Naquele horário vai ter um ônibus lá. Que pelo jeito é o final do expediente, não está tendo um ônibus, é isso? Eu acho que por aí que a gente vai ter com certeza. Gente, me diz uma coisa, mais alguém que ainda não fez a pergunta, que ainda não falou nada, quer fazer qualquer tipo de questão? Não, Agradecer a vocês por ter vindo, né? Porque era o DPTU, vários, né? Que poderiam realmente fazer um debate que pudesse avançar, mas enfim, nós vamos fazer o que nós temos, né? Mas é o seguinte, eu só queria corrigir um pouquinho que a gente vive num sistema capitalista, a gente não vive num sistema de solidariedade. Dizer que não tem lucro, infelizmente eu não consigo assimilar, não consigo entender isso. Entendendo? Porque eu acredito que a gente vive num sistema capitalista, nunca vai investir uma coisa que não tem retorno. Não vou deixar é legal, é bacana. Isso nunca vai existir. E a outra coisa que eu quero dizer também é o seguinte, que uma pessoa falando, até que assim, já é uma questão para vocês mesmos, na empresa de vocês descansar. Uma pessoa de especialidade, ela pediu que o ônibus não estava lotado, várias vagas. Pediu e o homem não parou, né? Ali na entrada da Velha Marabá, para sair da Velha Marabá. Ele não colocou o motorista, essa mulher. E ele só foi parar naquele sinal ali perto para a curva para Antônio Maia. Ela entrou e reclamou, falou muitas coisas, as coisas do motorista, ele discutiu com a mulher. Né? Uma coisa que eu acho totalmente errada, né? Que vocês deveriam, assim, não vi nenhum ônibus, a questão é que estão dirigindo, para a gente fazer reclamações, para vocês tentarem melhorar os empregados de vocês. E outra coisa também, essa aqui é uma pergunta, eu tenho um amigo meu, um colega meu de sala, o Marcelo, que ele é deficiente visual, e a gente vê que ele reclama muito, que não tem acessibilidade do ônibus, que muitas vezes, uma vez ele pegou um ônibus daqui e foi parar não sei aonde, né? E ele sempre vem aqui para a universidade. E também a gente não vê que os ônibus eles não estão adaptados a garantir uma boa acomodação para essas pessoas, deficiente visual, deficiente físico, enfim, várias etapas desse jeito, né? E também eu queria fazer uma pergunta, assim, acho que não sei se vocês conseguiram responder, qual a questão da minha passagem. Porque a gente vem aqui em Marabá, tem VTK, vai para Belém, já é outro cartão. Eu queria saber o seguinte, que se tem algum projeto na Câmara, se vocês sabem, de regularizar a nível nacional essas coisas, enfim. Que é o Silene. Eu estou marcando com ela palestra para as duas empresas para ensinar motorista e cobrador a tratar o idoso. Você tem razão nisso. Amanhã você vai ser um idoso, eu vou ser um idoso, quem tratou mal vai ser um idoso. Isso é um avanço. Vamos mudar. Então nós estamos marcando, ela já está com o núcleo, já pegou uma primeira turma, está começando a dar um treinamento. Ela é responsável pelos idosos, tem um departamento aí na prefeitura que cuida disso. E ela está atuando nas duas empresas, você está correto, nós já pensamos, né? Com relação à parte do deficiente físico. O deficiente físico, para nós podermos atender a legislação, é extremamente complicado. Vamos falar de um ônibus, um carro que nós chamamos, que atende o deficiente físico. O valor investido é muito grande. E o município precisa, na sua licitação, exigir no edital que nós tenhamos esse tipo de carro. Então tudo gira em torno do poder público, tudo gira em torno da legislação. Evidente que quando se fala que a tarifa, a pessoa entra ou desce ali, ou desce lá, ou desce cá, é o mesmo valor, a tarifa é formada pelo número de pessoas vezes o pagante. É assim que se forma o valor da tarifa. Então, quando se fala em gratuidade, é uma mera informação do governo.
O governo não dá gratuidade para ninguém, ele não dá incentivo a ninguém. Nós não temos nenhum incentivo fiscal da prefeitura. Nós pagamos impostos como qualquer outra empresa aqui no município. Com relação, voltando à gratuidade, quem paga a gratuidade, a meia passagem de vocês é o pagante. Está embutido na tarifa dele. Porque o governo, ele lança a gratuidade ao idoso, ao estudante, a quem for, ao deficiente, e não banca nada. Aí o empresário, que é dono da empresa, que tem que bancar a gratuidade. Eu pergunto, por que eu tenho que bancar a gratuidade e o governo vai na televisão e fala que eu dou direito? Alguém? Numa parada. Gente, isso estressa qualquer ser humano. Aí eu pergunto, será se realmente a culpa é nossa? Será se a culpa não está em vocês, em procurar mudanças para que isso possa mudar? Inclusive eu queria deixar aqui a nossa companheira ali mandou eu fazer um convite a vocês a passar andando de uma durante o mês, andando de ônibus. Aí vocês iam ver por que as pessoas quebram essas cadeiras, por que quebram esses vidros. Então tá aí a minha indignação e a história de vocês. Realmente façam mudanças, que é o que nós precisamos e queremos. Você está equivocado. O que eu disse para vocês é o seguinte, é que nós temos que mudar. Vocês, e eu digo vocês, nós somos privilegiados por estarmos aqui. Eu entendo que todos que estão aqui têm um nível de conscientização muito maior do que os demais aqui de Marabá. Vocês estão no nível universitário, ingressando na universidade, e o nível de vocês é esse. Então nós somos responsáveis. Eu sou o mais velho, lá em casa eu sou o mais velho que meus filhos, e eu sou responsável por eles. A população de Marabá também tem pessoas menos esclarecidas do que eu, e é a obrigação minha buscar esse esclarecimento. Será que se o FPA começasse a montar através de vocês? A gente espera que a plenária entenda. A gente vai garantir a fala de 2 pessoas e 2 minutos para cada uma somente, porque são 5 horas da tarde e o evento já deveria ter terminado. Patrícia, a gente agradece para finalizar. Patrícia primeiro, depois o Everton. E a paciência, a fala que da bicha, que nos recebeu e nos deu a oportunidade de fazer o questionamento. E dizer para vocês que esse momento aqui na universidade é um momento que eu estou conhecendo agora, né, da empresa ser chamada e participar. O que eu percebo aqui nessa fala final é que se existe agora um interesse maior da empresa de nos ouvir. Prova disso é que a mesa aqui está, nos respondeu pacientemente, o que demonstra dessa empresa agora um novo gerenciamento, uma nova realidade. Pessoal, eu quero dizer para os novos calouros que chegaram agora que vocês sejam bem-vindos à universidade e que a universidade é isso mesmo, nós vamos na luta dos interesses sociais e dentro desses interesses sociais a gente perpassa uma série de discussões. Agradecer a vocês e também aí que a gente pedir até desculpa por alguns equívocos na fala, porque realmente o que acontece aqui, você está vivenciando a fala de quem precisa do transporte público, né? De quem precisa pegar os ônibus. Então a gente pede desculpas se em algum momento nós fizemos e dizer também que nós acreditamos que vamos viver uma nova realidade do transporte público. Nós acreditamos que vai existir uma melhora e dizer a todos vocês aqui à mesa, dizer o enfim, o pessoal da organização que, somente vocês também estão de parabéns, porque nos contemplaram com essa tarde. Vocês foram muito corajosos em virem aqui, mesmo não vindo o prefeito, mesmo não vindo os vereadores, e que demonstre da parte de vocês um grande interesse e também um respeito para conosco. Muito obrigado. Aí só para finalizar mesmo com a fala do Sérgio. Sérgio. Pode falar, Sérgio. Quem é Sérgio? É o Max. A gente pode observar que não existe muita solução para os problemas, pelo menos a priori para os problemas que a gente expôs aqui. Então não adianta muito a gente ficar se degladiando, falando de um lado para o outro, ou de um lado apenas.
em relação aos problemas que precisam ser solucionados. A gente precisa, no nosso país, infelizmente, a gente precisa muitas vezes recorrer a medidas que não são as mais usuais para poder resolver problemas que são coisas essenciais, básicas para qualquer cidadão que vive no nosso país. Então, o que a gente precisa fazer é procurar as formas e as pessoas certas para que esse problema seja solucionado. Se a empresa fala para a gente que existem problemas... Obrigado, e um representante aqui da Transiliana, certo? E agradecer por terem vindo aqui participar da nossa mesa, do nosso debate, e lamentar, né, que os demais convidados não vieram, foram os únicos que tiveram interesse, né? Bem, sem comentários. E agradecer a vocês, certo? Agradecer ao Edson, representante, né, pela iniciativa, né? E ok, é só isso mesmo, gente. Os calorados, então, os calouros estão vendo como é que funcionam aqui dentro. E mais representações dessas terão, né? Ok? Bem, pessoal, o Diretório Central dos Estudantes, a entidade máxima de representação estudantil da UFPA, que está presente em 10 campi da UFPA em todo o estado. Somos 28 diretores, alguns em Castanhal, Marajó, Santarém, e por aí, nos 10 campi da UFPA, todo o estado. Eu represento o DCE em Marabá, no final da minha gestão, a gestão que eu apoio, que não é governista, diga-se de passagem. Por 4 anos, com muita resistência, a gente vem vencendo a eleição do Diretório Central dos Estudantes, e a nova gestão vai ser o Adriano do Egito, que vai assumir a nova gestão em Marabá. Agora, agradecendo os palestrantes, quer dizer, convidados das empresas, que é como se fossem palestrantes. A gente emitiu o certificado aí, não sei para